Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende as pessoas, como lidar melhor com elas, com a sua vida, através dos seus gestos ao escrever. Meu nome é Letícia Radaic. Se você acabou de chegar aqui, já se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeos aqui super interessantes. Segunda a sexta-feira você vai encontrar vídeos que vão te ajudar a refletir sobre suas relações, sobre os próprios processos seus que você tem a escrever e também como você pode melhorar os seus relacionamentos com as pessoas. Bom, estou aqui na nossa grafopílula de hoje, super rapidão, para te trazer um conteúdo bem leve e interessante, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a refletir sobre isso também. Você já escutou pessoas dizendo assim, eu quero ter mais prosperidade, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto mal porque a minha família não foi tão bem de vida assim. E às vezes isso é um grande empecilho para a pessoa fluir. Existem muitas pessoas que elas ficam apegadas às experiências familiares. Por quê? Esses traços que acontecem lá na infância, eles deixam pegadas no nosso inconsciente. Então, o objetivo aqui para você é trazer esse conhecimento à sua consciência de que o apego à escassez familiar pode ser identificado na escrita e mais, pode ser superado também. Para você superar o apego da dor da escassez familiar, você primeiro precisa entender a sua história, né? As experiências de escassez na infância, elas podem afetar emocionalmente uma pessoa ao longo da vida. E quando eu falo escassez na infância, eu não estou falando só sobre escassez de dinheiro. Existem vários tipos de não ter tido a abundância, vamos falar assim, né? Por exemplo, a escassez de atenção, a escassez de alimento. Às vezes, a mãe, por estar trabalhando ou por ter outros filhos, por exemplo, não conseguiu amamentar tanto quando ela era criança. O filho era criança. E aí fica aquela sensação de que me faltou, algo ficou faltando. E muitas vezes, se essa família não tem prosperidade, a pessoa que passou por essa experiência fica como uma marca lá no inconsciente de que se a minha família não alcança, não conseguiu se dar bem na vida, eu não posso ser feliz, eu não posso ter prosperidade. Essa é uma crença muito limitante, mas ela é muito profunda, tanto que é difícil sair disso. É difícil que uma pessoa que tenha vivido uma experiência dessa, ela consiga olhar e falar assim, não, eu vou ter sucesso, eu vou ter prosperidade. No fundo, sempre fica um vestígiozinho de culpa de que aquilo não foi legal, né? Para o que ela viveu, e ela se sente como se estivesse sendo infiel à família quando ela começa a ter a oportunidade de crescer, né, e se desenvolver. Existem características relacionadas ao apego à dor da escassez que estão presentes, por exemplo, na escrita. Por exemplo, que eu posso falar assim, em relação à conexão de letras, né? As letras, elas vão falar muito sobre essas relações familiares e como ela foi afetada ao decorrer da vida. Existem momentos nossos que a gente consegue passar e fluir numa boa, fluir muito bem. Mas nem sempre isso é verdade para todo mundo. Então, a escassez, ela vem de um apego muito grande a uma dor familiar, né? E quando a gente vê traços de experiências familiares assim, a gente consegue ajudar a pessoa pontualmente. Um exemplo que eu posso te dar de situações que eu já peguei em atendimentos em relação à escassez familiar, é uma moça que ela tinha toda a chance de se desenvolver, né, oportunidades, ela era jovem, mas sempre que aparecia uma nova oportunidade para ela trabalhar, se desenvolver, ela começava a falar que ela estava se sentindo mal, que ela tinha que pegar alguns dias de atestado médico, e ela não fluía na empresa. Isso não só acontecia com ela, mas como várias pessoas, inclusive da família dela, tinham problemas em se manterem em trabalho. As pessoas estavam sempre mudando constantemente.
É quase como que se eu me dar bem, como isso vai ficar, né? Então, as pessoas em si que têm muito apego à escassez familiar, ela carrega em si também um pouco de culpa. E às vezes pode ser, por exemplo, que você tenha uma família super próspera, que é super bem, né? Mas a sua mente ainda está ligada a uma certa escassez, que você fala assim, mas de onde vem isso? É, a gente tem linhagens, conexões, inclusive com os nossos avós. Muitos de nós, por exemplo, viemos de experiências de imigrantes. Os europeus, quando vieram para o Brasil, né, morar aqui, eles tiveram que ir lá largar uma família, né, deixar, às vezes, filhos para trás, ou passaram por muitas dificuldades. Então, hoje pode ser que seus pais já tenham uma condição melhor e que você fale assim, Letícia, no meu caso não aconteceu isso, mas eu sinto esse sentimento de uma certa culpa de ter sucesso, como se isso fosse acabar a qualquer momento. Então, eu te falo já, com relação aos nossos avós, a gente pode ter muitas conexões, né? Principalmente com o avô, a avó, né? De imigrantes que deixaram lá para trás. Então, é como se fosse faltar água, algo a qualquer momento. Eu tenho até uma experiência para contar para você, pessoal, que a minha avó, eu lembro muito bem disso. Quando eu era criança, ela dizia assim: Lê, quando você for comer, né, fazer bolo, eu gostava muito de fazer bolo com a vovó. E aí ela falava assim: ó, se você for fazer bolo, você passa bem a colher na latinha de leite moça, porque tem que aproveitar tudo. Inclusive, ela jogava até um pouco de água para tirar o restinho da latinha da lata de moça para colocar no bolo. E eu sempre vi isso. Então, meio como a gente começa a absorver aquela sensação de que vai acabar, que vai faltar. E aí, sem você perceber, você começa a entrar nessa sensação de apego, da escassez do que aquilo pode você não vir a ter também. E claro que eu identifiquei isso na minha escrita. E é claro que, através da consciência, eu fui rompendo esses padrões. E aí, agradecendo no meu coração, né? E durante essa, eu também sou consteladora, nas dinâmicas de constelação familiar, agradecendo a minha avó por a intenção dela era que eu tivesse sucesso, que tivesse abundância, mas a experiência que ela viveu durante a vida dela, né? Devido a pais imigrantes também, não foi tão positiva, né? Então, quando a gente olha com conhecimento para uma repetição de comportamento, a gente consegue ir além. E aí, quando a gente vai lá abordar esses traços na escrita, a gente consegue explorar novas maneiras de trabalhar o autoconhecimento para a gente crescer do lado do ponto de vista emocional. E sabe que muitas pessoas que têm apegos à parte de escassez familiar, sabe o que elas mais apresentam no decorrer da vida? Baixa autoestima. Isso mesmo. A baixa autoestima acaba sendo uma precursor, algo assim que te persegue, sabe? Em relação à escassez familiar. Porque como que eu vou ter alguma coisa se... Será que eu sou tão boa assim? Será que eu sou digna o suficiente? Né? Então, esses temas, eles acabam pegando muito em que setores da vida de uma pessoa, desde relacionamentos, que acabam sendo relações com outras pessoas que não te valorizam, relacionamentos tóxicos, e até mesmo em questão a decisões de carreira. Como eu falei, exemplo dessa moça, você não saber aproveitar as oportunidades quando você é chamada para evoluir, né? Então, existe uma forma de você superar isso. Não é que você tem que ser escravo dessa situação, muito pelo contrário, você pode superar, sim, essa origem da escassez familiar, né, que foi lá na infância, desse impacto muito grande que tem na nossa personalidade, da escassez, o apego à escassez familiar, dessa insegurança, dessa baixa autoestima, de ansiedade, da dificuldade de confiar nos outros, sempre, será que vai acontecer alguma coisa comigo, né? E até mesmo de a pessoa ter comportamentos autodestrutivos, como bebidas, como o uso de cigarros, tudo isso nós estamos falando de escassez, né?
você não ter uma saúde o máximo de melhor que você pode, está relacionado a comportamentos de escassez. E realmente isso pode influenciar todas as áreas da nossa vida. A escassez familiar, essa dor da escassez familiar não se limita apenas à infância. Ela pode persistir a vida inteira de uma pessoa. E, como eu falei, vai ter várias manifestações na vida dela. A busca por validação, o medo de romper com relacionamentos, a dificuldade de expressar emoção e até de estabelecer conexões significativas. É importante conhecer que, embora essa dor da escassez familiar tenha um impacto muito significativo em nós, é possível sim você superar e lidar com essas questões, que foi o que aconteceu na minha história. Só através de você olhar a tua própria escrita, entender o que aconteceu no seu caso, você vai conseguir compreender o caminho da saída. O primeiro passo é aceitar que isso faz parte da sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. E para lidar com a dor da escassez, primeiro precisa reconhecer que ela tem em você e aceitar. E compreender como que essas experiências do passado afetam no presente a sua personalidade. Porque a gente começa a jogar areia na gente mesmo. Você pode ter conhecimento de como é, guardar dinheiro, etc. Mas vira e mexe, você vai ver que você está caindo no mesmo buraco. Tá? O importante é notificar que cada pessoa é única. Por isso que a escrita vai ajudar a gente a lidar com a forma da dor da escassez daquela pessoa. E aí entender como que essa dor se manifesta na vida dela. De que forma esta dor está causando ou a baixa autoestima, ou um relacionamento com dificuldade de acertar, sabe? Está sempre escolhendo uma pessoa errada. Uma abordagem personalizada vai ajudar muito para que você consiga sair dessa situação, do que você ficar ouvindo um monte de falácias que não tem nada a ver com a sua história. Quando você entende o que você está falando, que alguém está te falando com a tua história, aí existe a cura, né? A compreensão é importante para o teu crescimento pessoal. Então, se você está lidando com questões relacionadas a essa dor da escassez familiar, considere buscar fazer uma avaliação da sua escrita, e se você precisar da minha ajuda, eu posso também te ajudar, ou eu, ou alguma das grafólogas da minha equipe dentro do Instituto Radaic. Isso vai ser um passo muito importante, eu tenho certeza, em direção da sua recuperação e o seu bem-estar emocional. Afinal de contas, isso foi uma das coisas que eu trabalhei no aspecto da minha personalidade, que me deu muita ajuda para chegar aonde eu gostaria, né, na minha vida profissional e pessoal. Bom, vamos ficar por aqui. Hoje o nosso conteúdo é bem aqui, a Grafopílula. Se você gostou, já sabe, compartilha com as pessoas e comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer continuar vendo por aqui, que vai ser um prazer produzir para você. Te vejo amanhã. Até mais.